Alô, meu povo, 804. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam sentindo bastante saudade de mim, né? E se tudo correr certo, no nono período a gente mata essa saudade. Acho que a partir da semana que vem, o mês de junho, não sei, essas aulas vão ser procedidas mediante live, né? Não sei que diferença isso faz, mas consenso da faculdade lá, nós vamos fazer dessa forma. Mas enquanto isso, vamos dando continuidade aqui. Na aula passada, eu iniciei o capítulo das medidas cautelares pessoais, falei das medidas cautelares diversas da prisão e hoje a gente inicia o estudo do capítulo referente à prisão. Então, a prisão, que é a privação da liberdade da pessoa por estar em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Tanto que o artigo 283 do CPP fala assim: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Nós temos várias espécies de prisão. Vocês vão ver na doutrina, vocês já estudaram isso no direito penal. Nós temos a prisão civil, que só é admitida no caso de inexcusável inadimplemento de pensão alimentícia. Tinha-se na legislação uma possibilidade de prisão do falido, que ela não prevalece mais. Tinha também uma possibilidade de prisão administrativa, que era determinada por autoridade administrativa, inclusive prevista no artigo 319, que ela perdeu a razão de existir, porque em situações extremas, como é o caso de estado de defesa previsto na Constituição Federal, no caso de estado de sítio, lá do artigo 137, eu não posso privar a pessoa de sua liberdade nesses casos, então não tem que se falar nessa prisão administrativa. Muito embora nós passamos uns tempos atrás aí por uma espécie de prisão administrativa, né? Porque esse decreto aí a respeito da pandemia para ficar em casa, na verdade é uma espécie de privação da liberdade, não é? Mas ela foi abolida. Nós temos ainda em vigor uma chamada prisão de militar. Que está lá no próprio artigo 5º, que fala que prisão em caso de transgressão militar ou transgressão disciplinar ou crime militar propriamente dito, muito embora não tenho visto
prisão administrativa por transgressão disciplinar, porque transgressão disciplinar é sanção de natureza administrativa que visa a aplicação de uma sanção disciplinar, mas tem determinadas sanções disciplinares que é de detenção. E ela é determinada pela autoridade militar, independente de autorização judicial, por causa dos princípios de hierarquia e disciplina prevista nos estatutos militares da União ou na própria nos códigos de éticas disciplinares ou no próprio estatuto dos servidores militares. Temos também, só lembrando que essa prisão militar, ela não pode ultrapassar o prazo de 30 dias, e tem um detalhe: dessa prisão do militar não cabe habeas corpus, por causa do mérito da sanção disciplinar. É claro que está sendo muito atenuado, porque o ato administrativo que impõe a prisão administrativa, ele tem vários requisitos. E ele tem que estar sempre sujeito ao controle da legalidade. Então, a respeito da legalidade da transgressão disciplinar, o Poder Judiciário interfere. Agora, no mérito, não interfere. Aí tem aquela questão de proporcionalidade, razoabilidade. Nós temos também a prisão penal, que é aquelas que vocês estudaram no direito penal, que é decorrente da aplicação de sanção penal após uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Até pouco tempo vocês viram questionamentos lá no STF a respeito da prisão em segunda instância, etc, etc. Tanto é que essa possibilidade foi vetada nessa lei anticrime, o Congresso vetou, o Supremo entendeu que não era possível. A única possibilidade do sujeito ser preso antes da sentença condenatória transitada e julgada, daqui a pouco nós vamos falar, mas é no caso de condenação no tribunal do júri a pena acima de 15 anos. Nós vamos falar isso mais para frente. E o que nos interessa é a prisão cautelar ou processual. Essa prisão penal ou prisão definitiva, aquela que já tem um título executivo, no nosso caso, é a prisão cautelar. Nós já falamos da necessidade, razoabilidade, proporcionalidade da cautelar, falamos da fungibilidade, e essa prisão cautelar ou processual ou provisória, ela é determinada, ela é efetuada antes da sentença condenatória transitada em julgado. O objetivo dela é acautelar o meio social, assegurar a eficácia das investigações do processo criminal. Nós vamos falar isso mais para frente. Muita gente questiona se existe compatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão cautelar. O Supremo já falou que a prisão cautelar é constitucional, então não tem como a gente falar desse princípio de inocência, porque não se está colocando o sujeito como culpado, mas assim
resguardando o processo e a produção probatória com o acautelamento desse cidadão. Essas prisões cautelares são 3. A prisão em flagrante delito, que nós vamos falar agora há pouco. Muita gente fala que é controvertida a natureza jurídica, se ela é cautelar ou pré-cautelar. Nós vamos falar a respeito disso. Nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária. Por isso que o 283 fala: ninguém pode ser preso, salvo em flagrante delito ou na prisão cautelar em virtude de decisão judicial. Antes da gente continuar essa prisão em flagrante, eu disse na aula passada que, até meio envergonhado a gente falar que a prisão é a última ratio, a prisão é a exceção, a liberdade é a regra, porque estamos vivenciando um estado atual, de uns anos para cá, onde a prisão não tem sido a exceção, ela tem sido a regra. E às vezes é muito difícil você comprovar que aquela prisão é desnecessária, porque o Poder Judiciário faz um julgamento objetivo a respeito daquilo, um julgamento teleológico, e às vezes fica muito difícil de se comprovar, e não são raras as vezes que o sujeito fica preso 6 meses. Eu já tive cliente que ficou preso cautelarmente 2 anos e meio, e depois foi impronunciado, depois foi absolvido. Como é que faz com essa prisão que o sujeito cumpriu? Ele vai cometer um novo crime e já ter um crédito de prisão? Vocês sabem que não é permitido poupança de prisão, não é verdade? O que ele pode eventualmente é provar que aquela prisão foi ilegal e demandar contra o Estado a indenização por dano moral. Mas será que essa indenização por dano moral vai ser suficiente para apagar aquele estigma daquela prisão? Retomar o status quo? Não tem. Antes disso, vocês, já foi falado por mim a respeito da lei anticrime, da lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que fez várias alterações no Código de Processo Penal. Eu estou preparando um material sobre essa lei anticrime em 4 módulos. A alteração que ela fez no direito penal, no processo penal, na lei de execução penal e legislações especiais, e depois nós vamos disponibilizar isso a parte do aprendizado de vocês no dia a dia. O artigo 285 fala que a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandato. Olha só, antes de eu falar de prisão em flagrante, a pessoa só pode ser presa em flagrante, nós vamos falar daqui a pouco, ou por prisão cautelar decretada fundamentada. Quer dizer, primeiro o juiz decreta a prisão, naquela decisão ele manda expedir a instrumentalização daquela prisão, que chama mandado de prisão, que é feito pelo escrivão. É o escrivão que faz o mandado de prisão, não é o juiz, é assinado pelo juiz, e tem detalhes. Claro que o sujeito pode ser preso, via de regra tem que ser preso com a exibição do mandado de prisão. Esse mandado de prisão tem que estar registrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão, Banco Estadual de Mandado de Prisão. Mas se o sujeito estiver com a prisão decretada e se souber daquilo, pode-se executar aquela prisão sem a exibição do mandado, mas na delegacia tem que se
diligenciar para localizar aquele mandado de prisão, ou às vezes ele não está registrado no banco, né, de mandado de prisão, até mesmo por cautela, em algumas situações, algumas operações aí, só registra o mandado de prisão depois que ele é cumprido. Essa é a estratégia aí, não vamos questionar isso, deixa para lá. Professor de direito não pode ficar questionando isso. Aqui não é o advogado que fala para vocês, aqui é o profissional do direito que compartilha conhecimento. Então a gente ensina o direito como deve ser, como é, a gente só questiona o que for necessário e deixa de emitir opiniões pessoais, porque vocês sabem muito bem que tem pessoas que é cheio de mimimi, não é? Tudo acha ruim, quer tirar satisfação. Então, para evitar esse tipo de desgaste, o que eu não estou precisando ultimamente é ter desgaste com gente ciumento, com gente com ar de autoridade, então porque para mim pouco importa, não é? Eu não sou criminoso, então não estou nem aí para a autoridade. Mas a autoridade está lá investida pelo poder público, nós temos que obedecer. O 289A diz que o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. E lá no parágrafo 6º, fala: o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo. Está regulamentado. Tem o Banco Nacional de Mandado de Prisão. Cada tribunal, o CNJ determinou que cada tribunal criasse o Banco Estadual de Mandado de Prisão. A Justiça Federal também tem o Banco de Mandado de Prisão dela para registro desse mandado. Da mesma forma que tem o Banco de Alvará de Soltura. Porque quando se expede um alvará de soltura para o sujeito que foi preso mediante mandado, faz a consulta nesse sistema para saber se tem alguma restrição ou não dessa liberdade. O 292, que foi inserido pela lei anticrime, fala assim: se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliam poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas, chamado auto de resistência. Só que a lei anticrime inseriu um parágrafo único aqui com a seguinte redação: é vedado o uso de algemas, tem a súmula vinculante a respeito disso, né? É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério. É porque a gente via na imprensa pessoal algemada em cama e maca de hospital, mulher em situação de parto, e além disso no estado de puerpério, né? Enquanto ela estiver nesse estado puerperal, é vedado o uso de algemas. Nesse caso, fala-se também aí sobre a questão de quem tem direito à prisão especial. No 295 fala que quem são recolhidos em prisão especial. Só que o parágrafo primeiro dele fala assim: a prisão especial prevista nesse código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão. Quer dizer, não é numa cela comum com outras pessoas. Pode ter outras, desde que também sejam pessoas que fazem jus à prisão especial, elas podem estar na mesma cela. Fala que o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. O Estado às vezes não tem meios de se cumprir isso. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Só um detalhe. Tem determinado
eu falei das questões de pessoas com prisão especial. O Estatuto da OAB, a Lei 8.906, tem uma disposição diferente. Por quê? O artigo 295 fala que tem direito à prisão especial os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Quer dizer, o portador de diploma de curso superior. Só que advogado, a Lei 8.906, tem um tratamento lá dizendo que o advogado será preso em sala especial do Estado-Maior. Não existe esse tipo de sala especial para o Estado-Maior. Seria, por exemplo, o alojamento do almirante, do general. Será que eles vão tirar um general da sala dele para colocar um advogado? Não vai, né? Por isso que ele é colocado em prisão especial. E não pensem vocês que prisão especial é grandes coisas, que não é não, viu? É prisão comum mesmo, só com pessoas separadas lá. Depois, quando eu falar de prisão em flagrante, eu volto a comentar a respeito disso aí. O parágrafo 4º do artigo 289 fala que o preso será informado de seus direitos no termo do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, e caso o autuado informe o nome de seu advogado, será comunicado a Defensoria. Quando o sujeito é preso, dependendo da prisão em flagrante e prisão por mandado, é comunicado, o juiz tem que ser comunicado imediatamente. Tanto que o parágrafo 3º fala que a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional e informará o juiz que decretou. Porque às vezes o preso, o mandado é cumprido em outra comarca, em outra jurisdição, o juiz informa-se o juiz de lá e comunica o juiz que decretou. Daqui a pouco a gente fala a respeito dessa audiência de custódia. Voltando nessas prisões, o que nos interessa hoje é uma espécie de prisão que chama prisão em flagrante delito. Essa prisão em flagrante delito está no artigo 311 a 300 301 a 309 do O que acontece com a prisão em flagrante? Eu disse, e a própria Constituição fala, que ninguém será preso sem que esteja em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Então, o que é uma prisão em flagrante? Tem doutrina que fala que é uma medida restritiva, privativa de liberdade de fato. Tem gente que fala que é uma medida de autodefesa social, caracterizada pela privação da liberdade independente da ordem judicial, daquele que é flagrado durante o cometimento da infração penal ou um momento depois. Certo é que a prisão em flagrante, primeiro, é uma prisão de fato, é uma captura. Depois, ela se torna
prisão de direito, quando ela é ratificada pelo delegado de polícia. Mas como é que a gente trata essa prisão em flagrante? Nós temos uma classificação dessa prisão em flagrante, que são chamadas espécies de flagrante legal, ou previstas em lei. Então, legal, nós temos o flagrante obrigatório, nós temos o flagrante facultativo. O próprio nome está falando, né? Obrigatório e facultativo. Onde que está isso? Quando você lê o caput do artigo 301, ele trata desse flagrante próprio ou presumido. Por isso que ele tem a seguinte redação: qualquer do povo poderá, porque o flagrante é facultativo. Qualquer do povo pode. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem que seja encontrado em flagrante delito. Vejam vocês que falam autoridades policiais e seus agentes devem. Quem deve prender em flagrante? Quem trabalha na área de segurança pública. Quem tem o dever de ofício de polícia. Tem determinada polícia que tem atuação restrita. É a recém-criada Polícia Penal. Criou isso para satisfação de ego, não é? Porque o agente penitenciário quer ser polícia. Aí deu para eles o status de polícia penal. Mas eles exercem o poder de polícia? Sim, somente no cumprimento do dever de custódia e fiscalização de preso. Ele não pode abordar um cidadão aí na rua, armado, e querer revistar esse cidadão, não. Ele não pode agir dessa forma, não. Ele tem a atuação dele restrita. Quem pode fazer isso é polícia ostensiva, que é Polícia Militar e Rodoviária Federal, e Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e Polícia Federal. A Polícia Penal não tem poder de polícia em via pública para fazer policiamento. Não adianta achar ruim não, que não tem mesmo não. Além disso, esse flagrante legal pode ser próprio, perfeito ou verdadeiro. Quando fala com vocês assim, sujeito foi preso em flagrante, o que que você imagina? O cidadão igual o Gilberto assim, o que você imagina, Gilberto, que fala assim, foi preso em flagrante? Aí o povo lá de Inhapim fala assim, foi pego com a boca na botija, não é? Flagrante, a imagem que a gente tem de flagrante é aquela do sujeito que está cometendo a infração penal, está ali perto do cadáver, está dando facada, está dentro da casa, está saindo carregando a res furtiva. Isso que é o flagrante próprio
Tanto que esse flagrante próprio está lá no artigo 302, 1 e 2, que fala assim: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, está dando a facada, né? Está arrombando a casa, está andando com o carro, isso está entregando, comercializando droga, isso é o sujeito em flagrante que está cometendo a infração penal. O verbo cometendo. A infração penal está em curso, ele está praticando os atos de consumação daquele delito. Às vezes até a execução, né, do caso tentativo. Segundo, ou acaba de cometê-la. Então, o flagrante próprio é o sujeito que está cometendo ou acaba de cometer. Ele não está dando facada, mas está perto ali, a vítima ensanguentada, e ele, com a faca suja de sangue na mão, e ainda lambe, né? Morre praga, essa desgraça tem diabetes. Então isso é o sujeito que acaba de cometer infração penal. O sujeito arromba a casa e na hora que ele está andando com os objetos, a polícia chega na hora que ele está saindo, acaba de cometer. Então nesse caso, que ocorre quando o sujeito está cometendo, quer dizer, ele está consumando o crime ou os atos de execução, ou acaba de cometer, o delito está perfeito, consumado. Essa forma de flagrante é realizada no local do delito, o sujeito está ali, no local do crime. Então esse flagrante é o próprio. O próprio código, o mesmo Código de Processo Penal, fala para a gente que o flagrante também pode ser impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Está lá no artigo 302, inciso 3. Ele fala assim: é perseguido, esse aqui, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, nesse caso, ocorre quando o crime já consumou e, ou no meio dos atos executórios, ele é interrompido por terceiro. Ao fugir, ele é perseguido e preso. Essa perseguição, eu vou falar do artigo 290 a respeito de perseguição. Essa perseguição é ininterrupta. Por isso que é errôneo esse popularmente falado esconder 24 horas para sair do flagrante, porque isso não existe. Enquanto estiver perseguição, você está em flagrante. Estamos falando de crime perfeito, acabado. Não estamos falando de crime permanente, não. Estamos falando de crime instantâneo. Então, nesse caso, essa perseguição deve ser ininterrupta. Não pode sofrer paralisação, ela tem que ter uma continuidade. Em perseguição, em rastreamento. Por quê? Porque se falar que foi feito, foram realizadas diligências, mas sem êxito, pronto, acabou, não tem perseguição mais não. Por isso, não importa a duração. Esse logo após é um termo entre o acionamento da polícia, o prazo que deu para chamar a polícia, o seu comparecimento no local, tomou as informações e já saiu em rastreio, em perseguição, aquele cidadão que foi mais ou menos identificado, descrito para
para a polícia. E a vítima também pode fazer isso, né? O artigo 290 fala a respeito de perseguição. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O artigo 290 fala assim: se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão onde alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois tenha perdido de vista. Está procurando, viu, depois sumiu, viu de novo, está em perseguição. Sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Faz levantamento, fica sabendo, procura saber, passou por aqui, está num lugar assim, sem assado, está em perseguição. Parágrafo 2º. O que acontece, às vezes, com essa prisão em perseguição? O sujeito, a autoridade, encerra o REDS, o boletim de ocorrência, e depois vê o determinado sujeito que foi identificado, foi reconhecido como autor da infração penal, pega aquele sujeito que conduz para a delegacia. Essa prisão é ilegal, isso é crime. Por quê? Porque ele não estava em flagrante. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa questão de prisão legal ou ilegal. Por quê? Porque ele não estava cometendo. Ele não acabou de cometer. Ele não foi, não estava em perseguição. Por quê? Porque, nesse caso, ele estava numa situação que ele havia praticado um crime, mas não tinha motivo para que ele fosse conduzido. O que ele deveria fazer? Pedir a prisão preventiva, né? Mas não prender essa pessoa em flagrante. E por fim, o Código de Processo Penal traz para a gente o flagrante presumido ou ficto. Está lá no artigo 302, 4. Vejam só que no artigo 302, 3, ele fala aqui, logo após. Perseguido logo após. Por isso que ele chama quase flagrante, quer dizer, cheguei quase na hora. O flagrante ficto, assimilado ou presumido, não tem perseguição, não é encontrado praticando. Aqui você encontra a pessoa, claro que é depois que ela praticou o crime, com objetos ou coisas que mostram que ela praticou determinada infração penal. Por isso que o flagrante presumido fala que ele é, aqui ele é perseguido logo após. Aqui no presumido ele é encontrado logo depois. Pergunto, qual que é a diferença de logo após com logo depois? Nenhuma. Nenhuma. É meramente didática. Por quê? Porque o que diferencia aqui não é o tempo que se deu entre o acionamento. Aqui o caso é o inverso. Por isso que ele fala
ficto ou presumido. Te encontrei assim assado, de posse de determinado objeto, presume-se que você praticou um crime. E tem que ser logo depois, por quê? Porque se for logo antes, o cara não praticou crime, né, gente? Aí é idiotice. Por isso que tem doutrinador, igual o Norberto Avena, que fala que logo após é um pouquinho menos que logo após. O Fernando Capês fala que logo após também é pouco antes de logo depois. Mas não é esse o nosso intento para caracterizar o crime. Se é logo após, se é logo depois. Aqui, o que muda é encontrado, ninguém está perseguindo, ninguém chegou, estava praticando, deparou-se com aquele cidadão com instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Você nem sabe da existência de um crime, mas você depara com a situação, com uma pessoa, com determinado instrumento que presume que ele praticou um crime. Está andando de madrugada com um televisor de 70 polegadas, o sujeito está todo ensanguentado, altas horas da noite na rua aí. São situações que o sujeito está com a arma na mão, correndo. Então são situações que mostram que esse flagrante ficto ou presumido. Por isso que não há razão para diferenciar logo após e logo depois. O certo é que no flagrante impróprio ou quase flagrante, há perseguição logo após. Tem perseguição. Eu sei que houve um crime, eu saio em diligência e perseguição atrás daquele cidadão. No flagrante presumido ou ficto, eu não estou sabendo de nada. Eu encontro com aquele sujeito e depois que eu descubro a infração. Ou às vezes ele está depara acidentalmente com a polícia. Então, nesse caso, o flagrante é presumido. Além disso, além desses flagrantes que a gente chama de flagrante legal, a doutrina, só um detalhe aqui. Então, o que se considera uma pessoa em flagrante? Quando ele está nestas situações aqui. Cometeu a infração, acaba de cometer, é perseguido logo após, é encontrado logo depois com o instrumento objeto do crime. Só nesses casos que a pessoa pode ser presa em flagrante. Por quê? Porque se ele não tiver nessas situações, o flagrante é tido como ilegal. A prisão tem que ser relaxada. Vocês sabem que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. E quem executa prisão ilegal também responde por crime de abuso de autoridade. Agora, nós temos determinados flagrantes que não são previstos em lei. Só um que é previsto em lei. Eles são chamados flagrantes doutrinários. Flagrantes doutrinários. Por quê? Tem um aqui que é previsto em lei, mas o resto é tudo criação da doutrina e jurisprudência. Tem um chamado flagrante
trata-se de flagrante preparado ou provocado. Trata-se de crime impossível. Crime impossível. Por quê? Porque o agente, o acusado, ele é induzido à prática do crime pelo agente provocador, e esse próprio agente provocador toma a medida necessária e torna impossível a consumação do delito. Esse é crime impossível por quê? Porque ele jamais vai obter resultado. Por quê? Porque você induziu ou instigou a pessoa a cometer aquele crime. Tem que ter o induzimento à prática do crime e tem que ter a adoção de precaução para que o crime não se consuma. Hoje não vigora mais esse entendimento, até mesmo porque isso há pouco tempo foi inserido na lei de drogas, porque dava-se o seguinte exemplo. Esse exemplo não serve não, eu vou dar outro exemplo. Mas o sujeito, passando-se por consumidor de droga, chega perto do traficante e pede para ele fornecer droga, ele vai, traz a droga e fornece. Aí não podia porque era crime impossível. Ora, gente, o crime de venda sim, mas a posse de substância entorpecente ele não está em flagrante, não é? Agora, se você chega perto de uma pessoa que sabe que é receptador e fala com ele que está querendo comprar um determinado iPhone 11, e ele vai encomenda alguém para furtar aquele iPhone 11 para que ele recepte e vende para você. Você vai e prende o cara. Não isso é flagrante preparado ou provocado, e nesse caso é crime impossível. Nós temos o outro que é o flagrante esperado. Esse é diferente. Esse é legítimo. Por quê? Porque o sujeito não induz ninguém a praticar o crime. Ele apenas fica aguardando de campana, vigilância, a prática daquela infração penal. Ele fica esperando o momento da prática do delito. A polícia sabe que o crime será praticado, então espera o início da execução para prender o agente. O que não pode, gente, isso não se aplica em droga, porque droga é crime de ação múltipla, de conteúdo variado, várias condutas. Mas o que não pode é o agente do Estado ficar sabendo, por exemplo, que a Maiara vai matar a Brenda. Vai matar a Brenda. E fica de campana de vigilância para prender a Maiara naquele intento criminoso. Só que aí eles vão falar assim: vamos esperar ela matar, que aí a gente prende. Não pode não, porque senão você vai responder por partícipe desse crime, viu? Nesse caso você não pode esperar o resultado não, porque se você esperar o resultado, você vai acabar praticando um crime também. Nós temos um outro flagrante que chama o flagrante retardado, diferido ou de ação controlada. Esse aqui
ele não é flagrante doutrinário. Esse é previsto em lei. A lei de crime hediondo prevê, a lei de lavagem de capital prevê. Só que o que acontece nesse flagrante aqui é que o Estado sabe da atuação e deixa para agir no momento mais oportuno que favoreça melhor a apreensão de pessoas, de mercadoria, de liberação da vítima. É nesse caso. Então, o policial está numa operação de tráfico de drogas e deixa de prender um pequeno traficante para que ele o leve ao grande traficante. Isso é a ação controlada. O problema todo é que, quando foi criado, em algumas situações, via de regra tem que ser autorizado pelo juiz. Só que tem situação que de fato não dá, no caso desse de droga, né? Agora, na lei de lavagem de capitais, lá no artigo 4b, fala assim: a ordem de prisão de pessoas ou medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz ouvido o Ministério Público quando sua execução imediata puder comprometer as investigações. No caso de sequestro, no caso da lei de drogas, a lei de drogas fala, em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público os seguintes procedimentos: infiltração de agentes, não atuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros utilizados em sua produção, que se encontrem em território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes. E por fim, a lei de organização criminosa, lá no artigo 8º, fala da ação controlada. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa, por exemplo, o Ministério Público quando está investigando, relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Então isso é a questão do flagrante controlado. Em algumas situações, a doutrina diz que o juiz pode determinar tempo de duração para isso, limites materiais, várias situações. Como, por exemplo, um caso de uma organização criminosa, você descobre uma determinada organização criminosa que está matando mendigos aí em Coronel Fabriciano. Aqui em Patica não tem mendigo, não. Neste caso, o que acontece? Você não tem como fazer um limite material disso, porque você tem que esperar um momento mais oportuno para agir. Tem a lei de organização criminosa permite uma chamada entrega vigiada, que é uma espécie de ação controlada que permite remessas ilícitas ou suspeitas de drogas ou outros produtos ilícitos saiam do território de um país com o conhecimento e sob controle de autoridade competente, com a finalidade de investigar infrações e identificar demais coautores e partícipes. Tem uma convenção internacional que trata dessa organização criminosa. Você sabe que determinada droga está sendo mandada, ou determinada mercadoria, ou ouro, seja lá o que for, está sendo mandada de forma clandestina lá para os Estados Unidos. A polícia daqui, em contato com a de lá, pode fazer essa remessa e ficar vigiando para prender essas pessoas. Por fim, nós temos o chamado flagrante forjado, fabricado ou maquinado. Aqui no flagrante preparado ou provocado, quando a própria autoridade policial impede que o crime se consume, é crime impossível. O agente não cometeu crime
Por quê? Porque a própria polícia impediu que ele praticasse o crime. No forjado, não. No forjado, vulgarmente chamado de javanesa, o agente público forja as provas para prender aquela pessoa. Coloca a arma dentro do carro, coloca a droga dentro da bolsa, dentro da casa, faz uma busca, entra numa casa, suspeita que tinha droga, não acha nada lá e querendo tornar lícita a sua atuação, tinha papelotes de cocaína no bolso, coloca lá em cima da geladeira e fala que achou. Isso, nesse caso, a polícia, os agentes do Estado, são os criminosos. Viu? Eles que vão cometer crime. Por quê? Porque isso aqui, a própria polícia, o próprio Estado simula. Ou o próprio do povo também, né? Você tem um inimigo. Você tem um inimigo e o seu inimigo arma para você uma situação e a polícia te prende. É flagrante e forjado. Prisão é absolutamente ilegal e quem tem que ser preso e processado é quem armou aquela situação. O Aldo, por exemplo, o Zé Márcio não paga o lanche para ele na hora do intervalo, ele vai tirar essa bucha de maconha que ele carrega nessa meia suja dele e coloca dentro da mochila do Zé Márcio e liga para um 81 denunciando que está tendo um tráfico de droga na Fadiga, e dá as características do Zé Márcio. A polícia chega lá, acha a droga e não foi nada disso que tinha acontecido, né? Tem situações, algumas situações de crime, que o flagrante é diferenciado. Esse flagrante aqui que nós estamos falando serve mais para crimes de consumação antecipada, né? Aquilo que a conduta e o resultado se perfaz num só ato. Em algumas situações, o flagrante é diferenciado. Deixa eu ver se eu acho. No crime permanente, a situação do flagrante se perfaz enquanto durar aquela conduta. Enquanto não cessar a permanência, a pessoa pode ser presa em flagrante. Exemplo típico, crime de sequestro, crime de extorsão mediante sequestro, a pessoa pode ser presa. O 303 do Código de Processo Penal fala, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Por quê? Porque enquanto, por exemplo, a vítima estiver arrebatada, ele está em flagrante. Enquanto ele estiver portando a arma, ele está em flagrante. Enquanto ele estiver na posse de droga, portando droga, tendo droga em depósito, ele está em flagrante. Crimes habituais. O que acontece com o crime habitual? Ele depende de uma prática reiterada de conduta. Uma só conduta não configura crime. Exemplo, exercício legal de medicina, curandeirismo, exercício legal da odontologia,
casa de prostituição, isso só tem crime se tiver uma prática reiterada. Então, nesse caso, como não tem, você tem que, são várias vezes que a pessoa pratica aquela infração, não há flagrante. Não é possível flagrante em crime habitual. Tem gente que entende diferente, né? Mas para você falar que uma pessoa está exercendo ilegalmente a medicina, ela tem que praticar um ato privativo de médico habitual, fazer daquilo a sua vida. Para você falar que uma pessoa está mantendo casa de prostituição, ela tem que exercer habitualmente aquela situação. Não é ter alugado a sua casa, alugado o seu apartamento uma vez para a pessoa para encontro amoroso, não. Crimes formais. Como é que acontece o flagrante no crime formal? O crime formal é aquele que o tipo penal prevê conduta e prevê resultado. Só que não exige esse resultado para que o crime se consuma. O exemplo, corrupção passiva, concussão. O recebimento da vantagem é mero exaurimento do crime. O flagrante é quando o funcionário público exige, solicita. Então, nesse caso, se prender o sujeito lá quando ele está recebendo o dinheiro, o flagrante não é lá não. O flagrante é cá, quando ele exigiu. É possível esse flagrante, mas no momento da conduta e não no momento do resultado. Crime continuado. Crime continuado, sequência de crimes, né? O flagrante vai ser feito isoladamente. Prisão em flagrante, ela tem fases. Por isso que eu disse para vocês no início da aula que a última palavra a respeito de se há flagrante ou não, após aquela condução, é o delegado de polícia. É claro que depois vem o juízo de legalidade feito pelo juiz. Por quê? Porque nós temos a primeira fase, que é a captura. Nesse caso, essa captura pode ser feita pela polícia ou por qualquer do povo. Só que tem determinados delitos que não admite prisão em flagrante. O sujeito é conduzido apenas para uma formalização. Delito de menor potencial ofensivo, via de regra, não se impõe a prisão em flagrante, exceto se o sujeito se recusar a comparecer, assinar o termo de compromisso e não tiver como apresentá-lo ao juiz. Posse de entorpecente, não tem prisão em flagrante, mas você tem que levar o sujeito com a droga. Por quê? Como é que você chega na delegacia só com a droga, sem a pessoa, não é? Quando se faz a captura, eu falei daquela questão que do auto de resistência pode aplicar
meios necessários para defender e vencer a resistência, etc. Em 2014, foi editada uma lei, e ela fala o seguinte: para efeito desta lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo. Instrumentos de menor potencial ofensivo, não é infração de menor potencial ofensivo, não. Infração de menor potencial ofensivo é aquela com pena privativa de liberdade menor ou igual a 2 anos, julgadas no juizado especial. Aqui estou falando de instrumento de menor potencial ofensivo, aquilo capaz de causar um menor dano. Considera-se, para efeito dessa lei, considera-se instrumento de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificadamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Um tiro com munição de borracha, por exemplo, é um instrumento de menor potencial ofensivo. Tem uma outra discussão aqui sobre o uso de algemas. Eu já falei que não se usa algema na mulher grávida, em situação de parto ou em estado puerperal. O uso de algemas, nós temos a súmula vinculante número 11, que trata do assunto e fala: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada excepcionalidade por escrito, auto de utilização de algemas, sob pena de responsabilidade civil e penal do agente ou da autoridade, e nulidade do auto de prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo à responsabilidade do Estado. Tem um monte de crítica a respeito disso, só que veio o artigo 292 do CPP, que proibiu também o uso de algemas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante atos médicos hospitalares preparatórios para a realização de parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério. Gente, algema não é feito para constranger. Algema é segurança. Então, se o sujeito fundamentar que foi necessário o uso da algema para conter um tetraplégico, ele cometeu abuso de autoridade, né? Um idoso que tinha dificuldade de se locomover, porque o Estado tem uma mania de criar as coisas. É igual denúncia anônima. Denúncia anônima nada, né? Mas vamos discutir isso agora não. Depois da captura, nós temos a condução coercitiva. Tem algumas leis que vedam essa condução coercitiva. Eu já falei do juizado especial, já falei da lei de drogas. O Código de Trânsito também prevê que o condutor, em caso de acidente de trânsito, que tem vítima, que prestar socorro e total integral socorro à vítima, não se imporá prisão em flagrante desse camarada. Então essa condução coercitiva não se impõe nesses casos. Prender em flagrante é uma coisa, conduzir coercitivamente é outra. Depois nós temos o 3, que é a lavratura do auto de prisão. Como é que se procede essa situação? Sujeito conduzido, apresentado ao delegado de polícia. O delegado de polícia vai mandar ouvir o condutor daquela prisão, 2 testemunhas, que podem ser até de apresentação, e ouvir o acusado. Se tiver vítima, ouve-se a vítima também. E depois disso tudo,
se o delegado concluir que realmente existe uma infração penal e que está em estado de flagrante, que ele estava em estado de flagrância, o delegado vai ratificar aquela voz de prisão em flagrante, dando a ela a tipificação que ele entender, mesmo que o policial militar tenha colocado uma coisa lá, o delegado é que resolve. O PM conduziu, o delegado entende que não tem que o flagrante é ilegal. Pronto, o delegado não vai ratificar a prisão em flagrante. Agora, se o delegado ratificar essa prisão, lavratura do auto, o delegado pode arbitrar fiança. Daqui um pouquinho eu falo. E por fim, depois da lavratura, vem o recolhimento, a prisão, manda o sujeito para o presídio, e 5, comunicação ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria. Quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Nós temos o auto de prisão em flagrante delito, que é um caderninho, né, as oitivas, e que é lavrado pelo escrivão, e aquilo vai para o delegado. O delegado, se entender que aquele sujeito não está em flagrante, que essa prisão é ilegal, o delegado vai, não ratifica a prisão. Solta o cidadão. Agora, se o delegado entender que realmente trata-se de uma conduta típica, ilícita e culpável, e que esse sujeito está numa situação de flagrante, ele vai proferir um despacho que chama despacho ratificador. Ele vai ratificar, confirmar aquela prisão em flagrante, vai decidir o seguinte: ele ratificou a prisão em flagrante. Aí ele pode deliberar o seguinte: fiança. Nós vamos falar de fiança daqui uns dias. O delegado só pode arbitrar fiança nos delitos com pena até 4 anos. Por isso, deixa eu colocar direitinho para vocês aqui.
não arbitra fiança. Vai para o juiz. Então o que acontece? Se não tem flagrante, o delegado solta. Se não observou as formalidades legais, o delegado solta. Acontece, porém, que quem vai dar a última palavra, aí que vem a dor de cabeça. Vai comunicar o juiz, não vai? A prisão não tem que ser imediatamente comunicada ao juiz? Auto de prisão em flagrante delito. Juiz. O artigo 310, ainda mais com essa nova redação da lei anticrime, complementou mais ainda umas disposições que tinha. Por quê? Porque aqui o juiz vai fazer o controle da legalidade daquela prisão. Se o delegado não arbitrou fiança, se é afiançado, aí eu vou falar as medidas. O artigo 310 fala o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, membro da Defensoria Pública e membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente audiência de custódia. O que vai fazer na audiência de custódia? A lei de audiência de custódia trata desse assunto. Lá estabelece o que o juiz vai fazer, e o réu vai falar se foi agredido, se foi desrespeitado, um monte de situação. Quais são as condutas que o juiz pode praticar nessa audiência de custódia, que ele tem que marcar com 24 horas? Só que o Supremo já suspendeu esses 24 horas, não tem de prazo de 24 horas não. Audiência de custódia. O juiz vai relaxar a prisão ilegal, prisão ilegal se relaxa, converter em flagrante em preventiva, se presente os requisitos constantes do artigo 312 e se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, que nós já estudamos na aula passada, ou conceder liberdade provisória, confiança ou sem fiança. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições do artigo 23, legítimo defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, cito com dever legal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, isso é da agora, viu? Deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, se o sujeito integra organização criminosa ou milícia e porta arma de uso restrito, a própria lei
veda a concessão de liberdade provisória para ele com ou sem medidas cautelares. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido desse artigo responderá civil, penal e administrativamente pela omissão. Por fim, transcorrido 24 horas após o decurso do prazo estabelecido, quer dizer, 48 horas, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da imediata decretação da prisão preventiva. Esse negócio de prazo é muito relativo, o Supremo não está julgando procedente esse tipo de situação por causa de 48 horas. O que tem se discutido aí é que eu falei com vocês que o juiz não pode decretar medida cautelar de ofício, né? Ela tem que ser requerida. Hoje está previsto na própria lei que a medida cautelar tem que ser requerida e não pode ser decretada de ofício pelo juiz. A doutrina é unânime nesse caso. Só que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos nos julgamentos antes da vigência dessa lei, dizia que o juiz podia converter de ofício essa prisão em flagrante em preventiva. Vamos esperar o Supremo para a gente ver o que ele vai manifestar a respeito disso. Outra discussão que tem é a respeito da natureza jurídica da prisão em flagrante. Uma doutrina minoritária, Aurí Lopes Júnior, eu acho que também o Kleber Masson, não salvo engano, dizem que ela trata de uma pré-cautela. Ela é uma pré-cautela, tanto que ela só dura até o juízo de ilegalidade do juiz. Depois não tem prisão em flagrante. E realmente é. A prisão em flagrante termina no artigo 310. Ou o juiz converte ela em preventiva ou solta o camarada. Só que a doutrina majoritária diz que ela é uma prisão cautelar. Viu? Ela tem a natureza jurídica, prisão cautelar. Acontece, porém, que ela é uma prisão administrativa. Ela não é uma prisão judicial. Essa prisão em flagrante foi feita pelo qualquer do povo ou pelo policial, foi ratificada pelo delegado da autoridade administrativa. Então, enquanto vigorar a prisão em flagrante, ela é uma prisão administrativa. Tem uma classificação
fala o seguinte: a prisão em flagrante delito, se ela for ilegal, ela vai ser relaxada. Se ela for legal, aí a gente olha aquelas situações lá, se converte ela em preventiva ou se concede liberdade provisória. Então, à medida que a gente pede o instrumento processual a ser feito, quando o sujeito é preso em flagrante, se a prisão é ilegal, relaxa. Se a prisão é legal, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas de prisão. Para a gente encerrar, fazer um quadrinho aqui para mostrar para vocês o seguinte: tem certas pessoas que não pode ser preso de jeito nenhum, nem em flagrante, nem em cumprimento de mandado. Presidente da República, diplomata, por causa da Convenção de Viena, né? Diplomata e menores de idade não podem ser presos. Menor de idade é apreendido em flagrante delito, pode ser submetido à internação, mas preso em flagrante não tem. E algumas pessoas só podem ser presos em caso de crimes inafiançáveis. Deputados e senadores, juiz e Ministério Público, advogado por crime cometido no exercício da profissão. Advogado, no exercício da profissão, ele tem imunidade. No exercício da profissão, não é no exagero, não é partir para a questão pessoal, não. É na defesa do cliente dele, ele tem imunidade, inclusive de prisão. Só pode ser preso em caso de crime inafiançável. Estou cansado de ver aí advogado ser preso por crime de desacato. Se ele estava no exercício da profissão dele ali, não tem desacato, não. É claro, gente, que desacato é ofensa pessoal, não é?
É ofensa pessoal. Então, se o sujeito está ofendendo pessoalmente, eu acho que, nesse caso, extrapola, né? Não deixa, vai ter crime. Ele só não pode ser preso porque o desacato é afiançado. Algumas pessoas só podem ser presos em certas épocas. Vocês sabem que o eleitor, em período de eleição, não pode cumprir mandado de prisão, não. Mas preso em flagrante ele pode. O eleitor, 5 dias antes, 48 horas depois da eleição, o candidato quinze dias antes e mesários e fiscais no dia da eleição. Então, este quadro é para atinar o conhecimento e curiosidade de vocês e mostrar como é a situação da prisão em flagrante. Na próxima aula, nós vamos falar da rainha das prisões, que chama prisão preventiva. Tá bom? Até a próxima. Tchau pra vocês. Um abraço. Fique com Deus.